Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento então. Vou te falar hoje sobre o funcionamento dos mercados das probabilidades. Trouxe um exemplo de tênis, de futebol e de cavalos e também trouxe um mercado de futebol que é binário para eu te mostrar qual é a diferença, tá bom? Primeiro vamos falar do futebol. Nós temos três mercados, três seleções nas probabilidades do futebol, né, que é o match odds. O time 1, o time 2 e o empate. Como é que funciona? Nos mercados das probabilidades do futebol, nós obrigatoriamente teremos um mercado vencedor e dois mercados perdedores, né? Se o jogo ficar empatado, o empate é vencedor, os outros dois times são perdedores. Se o Levante for vencedor, aqui no exemplo Levante-Sevilha, o Levante ganha, o Sevilha e o empate são considerados perdedores. Se o Sevilha ganha, Levante e empate, perdedores, ok? Então, somente um mercado vai ser vencedor e dois mercados vão ser perdedores. Todo mercado vencedor termina a 1.01, que é a menor odd que a gente tem aqui, ó, 1.01. E todos os mercados perdedores terminam a 1000, tá? Então, vamos já guardar esses números na cabeça. Mercados vencedores estão indo em direção a 1.01. Mercados perdedores estão indo em direção a 1000, ok? Vai ser muito importante para a gente. Então vamos lá. Quando o juiz apita para começar o jogo, falta aqui 11 horas para começar esse jogo, quando o juiz apita para começar o jogo, qual é o mercado que está atualmente sendo considerado vencedor? O empate. Por quê? O jogo está 0-0. Então, se todo mercado vencedor ele termina obrigatoriamente a 1-0-1 e o juiz apitou o jogo e o empate agora é considerado o mercado atualmente vencedor, isso quer dizer que o mercado do empate está indo em direção a 1-0-1, ou seja, ele está descendo, ok? Então, quanto mais o tempo passa, e a gente vai ter que falar muito da influência do tempo aqui nos mercados, quanto mais o tempo passa, mais o mercado do empate vai indo em direção a 1-0-1, tá? Consequentemente, o mercado do Sevilha e o mercado do Levante, eles estão indo em direção a 1000, tá? Atualmente, eles são mercados perdedores. É só um termo que a gente está utilizando. Isso não quer dizer que eles vão perder. Isso não quer dizer que eu estou afirmando que o Sevilha não vai ganhar ou que o Levante não vai ganhar. Mas, atualmente, a direção dos mercados é essa daqui. O empate está indo para 1-0-1. O Sevilha está indo para 1000 e o Levante está indo para 1000. Então, se a gente acrescentar aqui a incidência do tempo, se a gente acrescentar tempo a esse jogo, vamos supor que o jogo terminou o primeiro tempo agora. A direção do Sevilha atualmente é uma direção de perdedora, indo para 1000. Então, quanto mais o tempo passa, mais o Sevilha e mais o Levante sobem, e quanto mais o tempo passa, mais o empate desce. Tá? Essas são as direções. Então, nós já falamos dos mercados vencedores e dos mercados perdedores, né? Mas vamos supor que ao longo do caminho, ao longo do percurso, o Levante faça o primeiro gol. O que vai acontecer? O Levante estava indo em direção a 1000 e automaticamente agora, por estar 1-0, o Levante é que está indo em direção a 1-0-1. Ok? O que aconteceu? O Levante mudou de posição. Então, isso aqui ó, já não existe. Ele não está indo para 1000, ele está indo para 1-0-1. Consequentemente, o empate que estava indo para 1-0-1, ele passou aí em direção a 1000. Pô, Theo, mas você fica falando passou aí, mas isso não quer dizer que ele está indo imediatamente, né? O mercado ele muda várias vezes, só que a direção atual do mercado é muito importante para a gente. Tá? Então, qual é a direção atual do Sevilha? O Sevilha ele estava indo para 1000, ele tomou um gol, ele continua indo para 1000. Né? O que aconteceu nessa tomada de gol? A probabilidade de vencer dele diminuiu. Por quê? Porque o Levante marcou o gol. Então, nesse momento, vamos riscar aqui para não confundir, ó. Vou tirar essa seta daqui e vou tirar essa seta daqui. Nesse momento, o Levante está indo em direção a 1-0-1. O Levante atualmente é o mercado vencedor. Né? Isso não quer dizer que ele vai ganhar. Né? Pode ser que o Sevilha empate. Mas nesse momento, o Levante é o vencedor. O Sevilha e o empate estão indo para 1000. Mas por que é importante saber a direção, né, do mercado? Porque a gente consegue saber se a gente está trabalhando a favor do tempo ou contra.
Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um back, ou seja, você está acreditando na vitória do Levante e o Levante agora está ganhando de 1-0. Você está entrando a favor de um time que já está ganhando. Qual é a direção do Levante? Descida. Você está entrando em back, você está querendo que ele desça, ou seja, você está entrando a favor do tempo. Você está fazendo back a um time que está descendo. Você está a favor do tempo. Ah, e se eu quiser fazer um lei ao Sevilha? Olha aqui, ó. Estou entrando em lei ao Sevilha. O Sevilha está indo para onde? Para 1000. Quem entra em lei quer que o time o quê? Suba. Então você também está entrando a favor do tempo. Quanto mais o Sevilha sobe, mais você lucra. Tá? A mesma coisa o empate. O empate está indo para onde? Para 1000. Se você entra contra o empate, você também está fazendo uma entrada a favor do tempo. Tá, mas vamos supor que analisando o jogo você viu que o Levante não está jogando muito bem e você quer fazer uma entrada contra o Levante. Aí você vai lá e faz um lei ao Levante. Bom, mas vamos entender aqui. O Levante estava o quê? Estava descendo, porque o jogo está 1-0 para o Levante. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais o Levante desce. E você está fazendo uma entrada contra o Levante. Você está querendo que ele suba. Então, nesse momento, você acabou de fazer uma entrada contra o tempo. Tá? Então, quanto mais o tempo passa, mais o Levante desce, só que nesse momento você entrou contra, você quer que ele suba. Você acabou de fazer uma entrada contra o tempo. A mesma coisa é fazer um back ao Sevilha. Poxa, quero entrar a favor do Sevilha, mas o Sevilha não está subindo? O Sevilha está subindo, a direção do Sevilha é indo para 1000. Você está fazendo um back, então você está entrando contra o tempo. Tá? Quero fazer um back ao empate, o empate está indo para 1000, mesma coisa do Sevilha. Estou fazendo uma entrada contra o tempo. Qual é a diferença entre fazer uma entrada a favor do tempo e uma entrada contra o tempo? Quando você faz uma entrada a favor do tempo, por exemplo, eu vou fazer um back ao Levante. Vamos circular ele aqui. Ó. Vou fazer um back ao Levante. O Levante está ganhando de 1-0. Então você entrou no back ao Levante, quanto mais o tempo passa, mais você ganha dinheiro. Tá? Você vai vendo o dinheiro entrando. Tá? Qual é o risco da sua posição? Você vê ele empatar o jogo. Tá? Você entrou agora contra o Levante. Você acha que o Levante não está jogando bem. Qual é que é o problema? Quanto mais o tempo passa, mais o Levante desce. Você está contra, você vai ficando em prejuízo. Qual que é o pior cenário? É o Levante não sofrer um empate. Ah, o Levante sofreu um empate. Ótimo, você tem um lucro. Né? Por quê? Porque o Levante vai, se ele sofrer um empate, ele vai virar, ele vai inverter a posição, ele vai passar aí para 1000 e você entrou contra, você queria que ele subisse, ele realmente subiu. É lógico, durante o curso a gente vai falar de operações contra o tempo, a favor do tempo, muito mais avançado. Porém, é muito importante você conhecer o básico, né? Os critérios básicos. Ou seja, começou o jogo, o juiz apitou, o empate está indo em direção a 1-0-1. O mercado atualmente vencedor é o empate. O Sevilha e o Levante são mercados perdedores. Ok? Então, quem está fazendo back ao Sevilha está fazendo uma entrada contra o tempo. Quem está fazendo back ao Levante está fazendo uma entrada contra o tempo. Quem está fazendo back ao empate está fazendo uma entrada a favor do tempo. Quem está fazendo uma entrada leia o empate está fazendo uma entrada contra o tempo. Quem está fazendo uma entrada leia o Sevilha está fazendo uma entrada a favor do tempo. E quem está fazendo uma entrada leia o Levante também está fazendo uma entrada a favor do tempo. Entenderam? Então, esse é um funcionamento básico do Match Odds. Né? Você saber os mercados vencedores e perdedores e você saber a direção dos movimentos. Então, no Match Odds você viu o seguinte, se o placar permanecer empatado, 0-0, 1-1, etc., o mercado do empate continua descendo na boa e o mercado dos outros times continuam subindo também na boa. Vamos falar então agora das alterações forçadas de probabilidade, que é o quê? Quando o mercado do nada dá uma alterada muito forte na probabilidade. Tá? Isso pode mudar a direção ou não. Eu já vou falar de mudança de direção com você. Vamos lá. Quais são as razões de alteração forçada de probabilidade no Match Odds? Por exemplo, vamos colocar aqui que o empate está indo a 1-0-1. O Sevilha está indo para 1000. E o Levante está indo para 1000. Então, esse jogo, vamos supor que está com placar de 0-0. O que vai fazer a probabilidade se alterar? Primeiro de tudo, um gol. Tá? Vamos supor que o Levante marque 1-0. Então, esse jogo agora passa a estar 1-0.
o que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança de direção. O levante que estava subindo, ele passa agora a ir em direção a 101. Tá? O empate que estava descendo passa a subir em direção a 1000. Então, o que aconteceu? Houve uma alteração forçada da probabilidade, porque o levante marcou 1 a 0. O que acontece nessa alteração? A probabilidade do levante de vitória aumenta, ou seja, a cotação diminui, o levante vem para baixo e a probabilidade de vitória aumenta. O Sevilha, que já estava com uma probabilidade de vitória específica, tomou um gol, vai aumentar a cotação, ou seja, vai diminuir a probabilidade de vitória. Lembra que é o contrário, né? Então, o Sevilha vai ficar mais longe da vitória e o mercado de empate, nesse caso aqui, vai também diminuir a probabilidade de vitória, ou seja, ele vai corrigir para cima. Então, nós temos ali uma primeira alteração forçada da probabilidade, que é o gol. E, além disso, no gol a gente também tem uma mudança de direção. Tá? Então, você teve uma correção, né, uma mudança de probabilidade e, além disso, você também teve uma mudança de direção, porque o placar se alterou. Então, lembra disso. Toda vez que o placar do jogo no futebol se altera, a gente tem uma mudança de direção em algum dos 3 mercados, ou geralmente em 2 mercados. Porém, a gente também pode ter uma alteração de probabilidade sem ter alteração de direção. Quer ver? Vamos voltar a nossa estaca 0 e colocar lá o placar de 0 a 0. Nós temos aqui um empate indo para 1-0-1 e nós temos o Sevilha e o Levante indo para 1000. O jogo acabou de começar, tá? Aí, de repente, o time do Levante sofre um cartão vermelho, ou seja, o Levante no início do jogo vai ficar com um jogador a menos. O que vai acontecer? Logicamente, o mercado vai suspender para acontecer essa correção de probabilidade, né? Só que o que vai acontecer? A probabilidade do Levante ganhar o jogo vai diminuir. Lembra, probabilidade diminui, cotação sobe. Então, a odd do Levante vai mais para cima, okay? Vai lá para cima. A chance do Sevilha ganhar o jogo, a probabilidade aumenta. Então, se aumenta a probabilidade, cai a cotação, o Sevilha vai vir para baixo. E o empate, assim como o Levante, também a probabilidade de acontecer um empate também diminui, ou seja, cotação sobe, probabilidade diminui. Por quê? Porque tem muito mais chance agora, se foi o cartão vermelho no início do jogo, do Sevilha abrir o placar. Ok? Então, mas perceba uma coisa aqui, não houve alteração de direção. O Sevilha teve sim uma correção de probabilidade, né? Ele agora tem mais chance de vitória, o Levante tem menos chance de vitória, o empate tem menos chance de acontecer, porém não houve nenhuma alteração de direção. O empate continua indo para 1-0-1, o Sevilha continua indo para 1000 e o Levante continua indo para 1000. Logicamente que o Sevilha, durante um bom período, vai ficar às vezes estagnado, vai ficar até descendo um pouquinho. Por quê? Porque o Sevilha está com um jogador a mais. Né? O Levante provavelmente vai continuar subindo de uma maneira mais rápida. Por quê? Está com um jogador a menos. O empate às vezes vai dar uma estagnada, não vai começar a descer agora. Por quê? Porque o Sevilha está com um jogador a mais. Mas, lembrando, não houve alteração de direção. O empate continua indo para 1-0-1 e os outros 2 times continuam indo para 1000. Então, se o Sevilha demorar a marcar o gol, e aí a gente vai falar lá na frente sobre a influência do tempo, daqui a pouco essa cotação do Sevilha desceu, não marcou o gol, de repente ela começa a lateralizar e começa a subir de novo. Por quê? Porque a direção do Sevilha não mudou. Ele tem que terminar a 1000 se ele não marcar o gol. Né? Quando o jogo termina 0-0, os 2 times vão para 1000. Quando o jogo termina empatado, os 2 times vão para 1000. Então o Sevilha teve uma correção, teve um aumento de chance de vitória no cartão vermelho, mas não marcou o gol ainda. Então, enquanto ele não marcar o gol, e a gente já falou disso, o gol é que vai fazer a direção mudar. Se não houve gol, não tem mudança de direção. Outra alteração da probabilidade são as lesões. Tá? O que interfere as lesões? Vamos supor que a gente tem um jogador importante jogando, tá? Então vamos traçar 2 critérios aqui, tá? Temos um critério aqui de jogador importante e temos critérios de jogador não importante, né? Vamos chamar de não importante para não ser grosseiro, tá bom? Então vamos supor, pega o seu time de coração e você fala, sei lá, eu torço pro Real Madrid,
Tá? Se o Navas, o Keylor Navas machucar, que o Navas hoje em dia está numa fase péssima, se o Navas machucar, ele vai estar desse lado aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, Keylor Navas. Se o Navas machucar, vai entrar o Kiko Casillas no gol do Real Madrid e não vai mudar nada. O mercado vai falar assim, beleza. Se bobear a odd do Real Madrid para vencer, até melhora. Tá? Agora, se o Cristiano Ronaldo machucar, sofrer uma lesão dentro do campo, a probabilidade do Real Madrid ganhar o jogo diminui muito. Você entendeu o motivo? Né? Você já deve ter percebido. Você deve estar agora nesse momento balançando a cabeça falando, pô, agora eu entendi. Por quê? Porque o mercado, ele tem a odd, né, a cotação, é calculada em cima também dos jogadores que vão jogar. Se o Cristiano Ronaldo machucar no treinamento, ou se ele machucar, por exemplo, um dia antes e você descobrir isso, ou se ele machucar na hora do jogo, começou o jogo e ele machucou, a probabilidade do Real Madrid ganhar o jogo vai ter que se corrigir. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que diminuir. Então, se a probabilidade diminui, a cotação aumenta. Então, o Real Madrid já está indo. Vamos supor que esteja jogando Real Madrid e Barcelona. Tá? Vou colocar aqui BC e RM. O Real Madrid já estava indo para 1000 porque o jogo começou 0-0. Né? E o Barcelona também. O empate estava vindo para 1-0-1. Porém, o Real Madrid sofreu uma lesão do Cristiano Ronaldo. Então o que aconteceu? A odd do Real Madrid vai corrigir, vai rolar uma alteração forçada da probabilidade. Né? Ou seja, a probabilidade do Real Madrid, o Real Madrid não tomou uma expulsão, o Real Madrid não está com um homem a menos, o Real Madrid não tomou um gol, mas o jogador importante do Real Madrid saiu. Então a probabilidade de vitória do Real Madrid diminui. E o que isso reflete no mercado do Barcelona? Se a gente não tem o Cristiano Ronaldo jogando no Real Madrid, a probabilidade do Barcelona vencer o jogo aumenta. Né? Então o Barcelona vai sofrer uma correção para baixo, ou seja, vai aumentar a probabilidade e diminuir a cotação. Lembra? Cotação para baixo, probabilidade para cima. Cotação para cima, probabilidade para baixo. Beleza? Mudou direção? Não mudou. Por quê? Não teve gol. Né? Mas mudou a chance do time vencer o jogo. O Real Madrid vai continuar jogando com 11, pode ser substituído o Cristiano Ronaldo, mas vai rolar ali uma alteração. Vamos supor que o Cristiano Ronaldo parecia que ia sair, a odd do Real Madrid foi lá para cima, cotação de vencer subiu, mas aí ele conseguiu, né? Vamos apagar aqui, ó. Ele conseguiu voltar para o gramado, ele viu que não era tão forte assim. O que acontece? A odd do Real Madrid vai voltar para onde estava. Né? Houve aqui o quê? Um alarme falso. Beleza? Então, sempre lembra que lesões não é qualquer cara que vai mexer a probabilidade do seu time. Por exemplo, eu sou flamenguista. Na época, se o Márcio Araújo machucasse, a odd do Flamengo, se bobear, até a probabilidade de vitória até aumentava. Né? Então, nós temos que saber dosar quem que é realmente importante, quem não é para o nosso time. Pensa sempre assim, Cristiano Ronaldo, Messi, tá? Pensa nesses caras, por quê? Porque na hora que filmam esses caras no chão, chorando de dor, cara, o mercado vai reagir na hora. Né? Então, quando você estiver fazendo, por exemplo, um jogo de Champions League e machucar um jogador muito importante, você já sabe que o time que vai sofrer essa lesão, né, o jogador que vai sofrer essa lesão, que é do time X, esse time, a probabilidade de vitória dele vai diminuir, ou seja, a cotação vai aumentar e, consequentemente, o outro time vai abaixar. Beleza? Então, essas são as alterações forçadas da probabilidade. Lesão, cartão vermelho e gol. Lembrando que no gol acontece a inversão de direção. Então, o time que estava indo para 1000 quando faz o gol, vai vindo para 1-0-1. Isso quer dizer que ele vai terminar 1-0-1? Não, pode ser que ele sofra um empate, mas nesse momento ele está indo para lá. Beleza? Então, falamos aqui do match odds do futebol. Falamos de trabalhar a favor do tempo, contra o tempo, correções das probabilidades, 1-0-1, 1000. Agora você já está sabendo mais ou menos como é que funciona. Qual é a diferença então de um mercado de match odds do futebol para o mercado binário, né, de sim ou não? Por exemplo, ambas as equipes vão marcar, aí tem um mercado sim ou não. Quando o jogo começa, enquanto não saiu nenhum gol, o mercado do sim, que é ambas as equipes vão marcar, acontece o quê? Ele vai
subindo, porque a probabilidade vai diminuindo, né? Então, por que não saiu o gol? Então, ambas as equipes marcam? Por enquanto, não. Quando acontece um gol, a probabilidade de vitória do sim aumenta muito, porque já saiu um gol de uma equipe, falta o gol da outra. Consequentemente, o não sobe, né? É uma balança. Probabilidade de vitória aumenta, cotação desce. Probabilidade de vitória diminui, cotação sobe. Então, fica nessa gangorra. Desceu, o outro subiu. Tá? Ou seja, saiu um gol, já está mais próximo. Aí saiu o segundo gol do jogo, o gol do outro time, e aí, ou seja, saiu, ambas marcam sim. O que acontece na hora? Esse mercado aqui suspende e ele paga o seu lucro ou tira da sua conta o seu prejuízo. Ou seja, então você está me dizendo que esse mercado não vai para 1-0-1, Theo? Se sair os dois gols, um de cada time, ele encerra na hora. Pode estar no último minuto de jogo, pode estar aos 10 minutos de jogo, ele encerra na hora. Caso as duas equipes não marquem, o que vai acontecer? O sim vai indo em direção a 1000 e o não vai indo em direção a 0,1, até chegar no finalzinho do jogo e ele bater aqui a 0,1. Né? Então, vamos supor que saiu um gol, vamos fazer uma simulação aqui. Ó. Saiu um gol aos 85 minutos de jogo, ou seja, aos 40 minutos do segundo tempo. Tá? Vamos colocar aqui 40 minutos do segundo tempo. Essa odd do não, essa cotação do não, ela vai dar uma subida. Ela estava quase a 1,01, né? Tá 0-0 o jogo. Ela vai dar uma subida, ou seja, existe uma possibilidade do outro time também marcar e realmente o sim vencer. Então o sim vai dar uma descida. Porém, caso não aconteça esse gol, ela vai voltando a andar em direção a 1-0-1. Se bater 1-0-1 no finalzinho do jogo, antes do juiz apitar, saiu o gol, o sim vai ser o vencedor. Ok? E aí o mercado fecha e te paga o lucro ou te tira o prejuízo. Essa é a diferença quando a gente tem mercado binário e quando a gente tem o mercado das probabilidades no futebol. Tá? Agora eu vou te dar um exemplo de tênis. Tá? Vamos tirar aqui futebol. Deixa eu minimizar aqui e vamos falar de tênis. O mercado de tênis funciona da seguinte maneira. Também é um mercado de probabilidades, mas ele não tem 3 mercados. Não existe empate no tênis. Tá? Não tem como você entrar contra o empate no tênis. Só existe 2 mercados. Nesse caso, não existe direção. Existe o critério da pontuação. Então, assim, o tenista que tiver com uma pontuação na frente vai estar descendo, ou seja, a probabilidade de vitória dele vai aumentar. Lembra comigo, probabilidade aumenta, cotação abaixa. Probabilidade diminui, cotação aumenta. Então, se, por exemplo, está jogando o Goffin com o Bautista. Se o Goffin, que está a 1,72, a possibilidade de fazer back é ele ali, ele sair na frente, ele fechar o primeiro set, a probabilidade de vitória do Goffin aumenta, consequentemente, a cotação do Goffin desce. Né? E automaticamente, como é um mercado binário, se não ganha um, ganha o outro, né? Se desce um, sobe o outro, automaticamente sobe o Bautista. Mas o Bautista empatou o segundo set, então ficou 1-1. Desce o Bautista, sobe o Goffin. Entendeu? A única regra é, o cara que ganhar o jogo vai estar a 1-0-1 e o cara que perder vai estar a 1000. Ok? Então, nesse caso aqui, nós não temos essa coisa, estou trabalhando contra o tempo, estou trabalhando a favor do tempo. O que pode ter pode ser que o Goffin esteja liderando o jogo, então vamos lá, 7-0 para o Goffin, e você esteja trabalhando contra o Goffin. Mas isso não necessariamente te faz um cara que está trabalhando contra o tempo, porque aqui não importa o tempo, importa é o placar. Então você está contra o Goffin, pode ser que o Bautista esteja jogando melhor. E você vai conseguir pegar essa subida do Goffin, porque se o Bautista está melhor, ele desce e o Goffin tem que subir. Né? Então, quando são 2 mercados, quando é um contra o outro, é sempre assim, é uma balança. Né? Desce um, sobe outro. Desce outro, sobe um. Tá bom? Então, no mercado de tênis, quando você estiver trabalhando contra um cara, você não está trabalhando contra o tempo. Você está trabalhando contra a pontuação. Então, se eu estou contra o Goffin e o Goffin de fato faz 2-0 no placar, aí sim eu vou ter prejuízo. O mercado vai vir contra mim. Agora, se acontece um empate, vai subir e eu vou ter lucro. Tá? Então, não existe trabalhar a favor ou contra o tempo
no tênis. Existe trabalhar a favor do time do tenista que está ganhando, da tenista que está ganhando. Ou contra a tenista que está perdendo, isso aí pode até ser. Agora, não existe essa coisa tipo, quanto mais o tempo passa, mais o Goffin desce. Não. Por quê? Porque os pontos precisam ser jogados. Não tem essa coisa tipo, quanto mais o tempo passa, o Goffin desce. O Goffin vai indo para 1-0-1. Não existe direção. Existe pontuação. Então, quanto mais pontuação para o Goffin, mais ele desce. Quanto mais pontuação para o Bautista, mais ele desce. E aí sobe o outro. Balança sempre. Tá? É um mercado binário. Ou um ou outro. Mas vamos supor que o Goffin fez 1-0 e o Bautista desistiu. O que acontece? Suspende o mercado, dão a vitória para o Goffin. Acabou. Né? Nesse caso não tem essa ida para 1-0-1. Por quê? Porque o jogo terminou antes da pontuação acabar. Né? O juiz falou, beleza, o Bautista machucou, ganha o Goffin. Mas, de maneira geral, não tem essa coisa de tempo no tênis. Ok? Então, falamos das probabilidades de tênis. Bom, agora vamos falar um pouco dos mercados de cavalos. Como é que funciona a probabilidade no mercado de cavalos? Eu vou ativar aqui uma coisa bacana, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima e vou ativar aqui mostrar e esconder o seletor de escada. Ele está me mostrando aqui todos os cavalos disponíveis. Né? Eu vou fazer outra coisa aqui também. Eu vou clicar com o botão direito, layout de escada, número, né, máximo de colunas, eu vou colocar 5. Vou acrescentar mais 2 colunas aqui. Pronto, olha só. Quantos cavalos nós temos correndo? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cavalos. Como é que eu seleciono? Eu posso clicar em cima dele e falar, olha, eu quero que ele fique na escada 1. Pronto. Ou eu posso clicar em cima, aqui em cima mesmo dele, aqui, e mudar para qual cavalo eu quero. Nesse momento eu já consigo ver a cor desse uniforme. Então, mercado de probabilidade, nós temos aqui qual é o equipamento que o jockey está usando. Nós podemos clicar com o botão direito aqui e pedir para ele mostrar aqui, opções. Pedir para ele mostrar qual é o jockey e o treinador, isso é importante. Vou falar disso com você lá na frente, quando eu te falar uma coisa mais avançada de cavalos. Tá? Então, nós temos aqui o jockey Brian Hughes, o treinador Donald McKean, tá? E temos o equipamento do jockey e temos o nome, logicamente, do cavalo. Como é que funciona o mercado de cavalos? Todos os cavalos vão para 1000, a não ser o vencedor. Então, todos esses cavalos aqui, todos esses 8 cavalos, todos eles já têm uma direção. Todos eles começam com uma direção indo para 1000. Nenhum deles está indo para 1-0-1. Por quê? Não tem critério de pontuação nos cavalos. Não tem critério de gols no cavalo. O cavalo é quem chega primeiro. Então, até decidir quem é que vai chegar primeiro, a direção natural de todos os cavalos é ir para cima, é ir para 1000, né? Porque a gente não tem certeza de quem é que vai ganhar. Porém, logicamente, o cavalo que vai à frente, que vai se comportando de uma maneira melhor, em corridas de salto, por exemplo, que vai pulando bem, em corridas de distância, de velocidade, ele está indo muito bem, automaticamente a probabilidade dele de vitória aumenta e a cotação vai diminuindo aos poucos, à medida que vai chegando no final da corrida. Tá? Nos cavalos, nós temos a incidência do tempo. Por quê? Porque uma corrida ela tem uma distância e essa distância é percorrida dentro de um tempo específico. Né? Então essa barrinha aqui em cima que você está vendo, eu vou listar ela para você, vou pintar ela aqui. Essa barrinha aqui de cima, ela vai te mostrar o quanto falta de corrida. Então ela vai andando, né? Você vai desenhando nela aqui, ela vai andando em direção ao final. Né? Ou seja, quando essa barrinha chegar aqui no final, todos os cavalos vão estar a 1000, a não ser o vencedor. O vencedor vai estar a 1-0-1. Tá? Então, essa probabilidade do cavalo, de todos os cavalos, de vencer ou de perder, é uma mexida insana. Né? A mexida de probabilidade dos cavalos é maluca. Sobe, desce, sobe, desce. Você vai ver isso em live, eu vou gravar isso em live para quando a gente for falar mais avançado sobre cavalos. Por exemplo, o cavalo 1 aqui, ele pode estar descendo, de repente ele pulou mal, ele já começa a subir, de repente ele acelerou de novo, ele desce. Ou seja, a probabilidade no evento de cavalos ela se altera o tempo todo. Tá? Surgem muitas oportunidades para fazer dinheiro, mas também tem muitas oportunidades para se ferrar, se você não tiver conhecimento. Né? Então, lembrando,
não existe essa coisa de um cavalo já sair como vencedor. Tá? Todos os cavalos vão para 1000, menos o cavalo que teoricamente venceu a corrida. Tá? Ou seja, temos um vencedor e todos os outros vão ser perdedores. Um vai estar 101, o outro vai estar a 1000. O que nós temos que lembrar? Existe a incidência do tempo, então quanto mais para o final da corrida, mais maluco vai ficando as alterações, né? Mais, por exemplo, o cavalo Pangaré está lá atrás, se já está acabando a corrida, ele já está batendo a 1000. O cavalo que está muito bem está na frente, já está terminando a corrida, ele já vai descendo para próximo de 101. Tá? Então é bom a gente entender isso. Significa que bater 101 antes de terminar a corrida, ele ganhou? Não, bateu 101, ele pode simplesmente cair e ir para 1000. E aí o cavalo que estava a 1000 voltar e ir para 101. Pode acontecer? Pode acontecer. Acontece nos cavalos várias vezes. Porém, não é assim tão fácil. Beleza? Então, essa é a incidência dos cavalos. Nós temos outros mercados nos cavalos, mas nós estamos falando só das probabilidades. Eu posso ter um cavalo que está indo muito bem, vai pular, cai e já era. Tá? Então, por exemplo, o jockey caiu do cavalo antes de passar da linha de chegada. Não pode. O que acontece? O cavalo está 101, bum, vai para 1000. Outro cavalo que estava atrás vem para 101. Só temos um vencedor no mercado de cavalos. Nós não temos direção, inversão de direção aqui. Tá? Não tem, estava indo para 101, veio para 1000. Não. Nós temos uma direção natural, todos os cavalos estão indo para 1000, mas o cavalo que está correndo melhor, ele vai aumentando a probabilidade, ou seja, vai diminuindo a cotação, e ele vai cada vez ficando mais próximo da vitória. O cavalo que está mal vai aumentando a cotação e vai diminuindo a chance de vitória. Beleza? Então, grande abraço.